nós praticamos e ensinamos o vegetarianismo. Muitos perguntam por quê? Porque no Horto do Éden não havia sacrifício para alimentação. Amém? No Horto do Éden não havia sacrifício de animais para alimentação. Adão e Eva não precisavam matar nada para poder comer. E nós outros também estamos nessa ideia também. Amém? Mira, a restauração vai muito mais além. Volver à fonte. E a fonte é o Horto do Éden. A origem. Uma terceira definição é ancla. Se algo está firmemente arraigado, está fortemente amarrado, incluso quizá imóvel. Firmeza. Quando tu está na raiz, tu não tembla na imuná, não tembla na fé. Quando está na raiz, tu é prosperado. As coisas começam a cambiar. Pelo primeiramente o que tem que cambiar, amados, é o caráter. Tu precisa aprender a viver uma fé individual. Tu e tu Criador. Tu não precisa depender do irmão, da irmã, do parente, da igreja, do líder, dos amigos. Não, se hoje estou no meio de meus irmãos, eu consigo guardar a Torá. Eu falo muito para os jovens que vivem com nós outros, verdade? Que muitas vezes, quando estão no meio de nós outros, guardam os mandamentos. Pero saem de cá, se perdem todo. Tu fé tem que ser individual, sobretudo. Abraão estava lá, solito, mirando ao céu e falando com Abacadosh. Essa é a fé dele. E tu necessita de pessoas para poder executar, exercitar e firmar tua fé? Tá maluco? É perigoso. Tu precisa exercitar tua fé individual, tua intimidade personal com o Todo-Poderoso. Isto é imuná. Isto é fé. Enquanto precisar de religião, de buenas prédicas, de buenas mensagens, de buenas músicas para poder ter imuná, para poder ter fé, tu ainda não está firmado em uma fé. Tu precisa ter uma confiança plena, tu e tu Criador, uma intimidade com Ele. E é fácil. Pede para falar com Ele, para escutar sua voz. Muita gente quer falar com Yahweh através do intercessor. Tu já tem um intercessor de Yeshua HaMashiach, mas muitos falam, pero Roy, eu não veio de Yeshua HaMashiach. Eu veio vós e prefiro vir perguntar para vós o que devo ser com minha vida. Em vez de perguntar para Ele. Pero nós estamos aqui para ajudar. Pero quando vem a mim, eu sempre hablo, vai orar. Vai falar com Ele solo. Ele vai te responder. Quando é muito desesperador, nós ajudamos, verdade? Pero tem que ser uma fé individual, irmãos. Para que tu não caia em pecado. Senão você passa com muitos pastores que caem da graça. Tem relação sexual com a secretária, com os membros da igreja. Muitos jovens que são cantantes, que entram no adultério, nas drogas. Por quê? Porque aí uma fé pública e no particular. Necessitam de estar em evidência. Sua baixa autoestima pede isto. E quando não tem isto, não tem imuná. Se sentem nada, precisa estar em evidência. Isso não é imuná. Echar raízes significa assentar-se em um lugar por um bom tempo. Isso é ter raiz, por um bom tempo. As três definições têm sentido respeito às raízes hebraicas do cristianismo e do judaísmo. As raízes da fé de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Na internet, proveu uma variedade de explicações para as raízes hebraicas ou judias. Olha só o que a internet diz. Um sítio define assim: movimento de cristianos modernos que regressam às perspectivas e crenças da igreja no primeiro ciclo. Há muitos que entendem raiz hebreia é isto. Primeiro ciclo. Isso aí é muito cerca. Restauração é muito massa. Pero um sítio na internet define assim, muitas pessoas também definem assim. Outras pessoas, outro sítio define ou lo escreve como um amplo término que enfatiza a necessidade de estudar a escritura desde a perspectiva hebreia ou segundo o pensamento do Meio Oriente Antigo. Em certo ponto está correto. Os dois estão corretos a certo ponto. Pero primeiro siglo ainda é só a metade do caminho. Há muito mais para trás para caminhar. E apenas estudar a escritura no contexto hebreu, pensamento do Meio Oriente, é importante? Sim, importantíssimo. Pero não é o suficiente, se tu não pratica. Porque vira só informação intelectual, e informação intelectual, qualquer faculdade ensina. A um outro disse que o termo se refere a los que querem regressar ao judaísmo. Aí que hablam judaizantes, né? Original da fé cristiana. Aí você é um cristiano judaizante. Em seu livro, Or Pater Abraham, Nosso Padre Abraham, o Dr. Marvin Wilson, acadêmico bíblico evangélico estadunidense, usa o termo herência hebraica
Isso implica algo que ha sido passado em geração segundo o Dr. Wilson. E ele habla assim, significa a transferência de um legado. Interessante, verdade? E é verdade. Em esse caso, não é seu legado judeu-cristiano, por ser um evangélico, habla assim. Sin embargo, para desfrutar dessa herência, é importante que compreendemos não só lo que nossos precursores em la fé nos han legado, senão também como devemos aplicar esse legado a tempos modernos. E ele tem razão em isso. Amém? Devemos aprender o que eles nos deixaram, de informações da Velha Escritura, pero também o quê? Aplicar isso em tempos modernos. Pero muitos deles querem cambiar todo. Não, porque não há problema. Eu conheço irmãos dentro das raízes hebreias, líderes incluso, que todavia ensinam para guardar o Shabat, pero não guardam o Shabat. Porque dizem que não é tão importante porque a hora está difícil, que tem que manter a família. Pero daí eu encontro na Escritura que o justo viverá por fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer em ele. Cada um deve viver na luz que conheceu. Se tu não tem fé para abandonar o trabalho, para guardar o Shabat, tua fé é morta. É fé sem obras. Verdade ou não é verdade? É uma fé sem obras. É morta. Não vai te ajudar em nada. Para alguns, isso poderia significar a adopção de costumes judias ou ferramentas rituais à sua adoração cristiana. Para muitos, raízes hebreias é isso acá, ó. Mira as imagens. Eu coloquei algumas igrejas, os pastores que me perdoam, pero não é uma crítica, é só... Eu quero colocar a parte positiva em tudo isso. Verdade? Não estou criticando isso. Porque para mim isso faz parte da restauração. Pero não se pode parar aí. Eu espero que esses líderes religiosos continuem restaurando su pueblo, su gente que está abaixo a su mandado, verdade? A su cuidado, e também suas congregações e suas doutrinas. Igreja cristiana, rebanho de Cristo. Mira, tem na menorá, tem na cruz e tem na estrela de Davi. A de Davi, um símbolo sionista que os judeus assumiram, a cruz, outro símbolo pagano que os cristianos assumiram, e a menorá de Abacadosh, verdade? Santa Ana, que tem, ó, Paraíso Eterno, Igreja de Deus Profética. Aqui também há um grupo acá, ó, bem-vindos à Igreja Israelita Casa de Deus. Então hoje nós vemos que dentro da Igreja Evangélica existe uma mescla. Eles estão envolvendo, de pacífico estão envolvendo. E muitos são considerados judaizantes por outros que não aceitam nada de judaísmo ou de raiz hebreia em suas denominações. Igreja Pentecostal, Manantial em el deserto. Amém? São criativos. Mirá, estão tocando shofar. Aqui é uma igreja bautista, se não me ouvido, chamada Igreja Brit, Igreja Pacto, em Brasil. Lagoinha. Ele está ali, lá. Tá ali. Mirá, olha esse aqui. Esse é o nosso personagem, verdade? Esse é Edir Macedo, mais conhecido que em Brasil do que Nota de R$1, verdade? Nota de R$1 já não existe mais, verdade? Ele está na hora também de deixar seu caminho porque é muita blasfêmia, porque já passa de um limite já, verdade? Passa de um limite. Esse homem construiu em Brasil, em São Paulo, aqui está até na inauguração, aí está o presidente do Brasil, na época, né, que era Dilma, e aí também aí alguns ministros, vice-presidente do país e tudo mais. Ele construiu ali uma réplica do Templo de Salomão, verdade? E aí dentro aí menorá, aí todo, verdade? Aí também a Arca da Aliança, e aí las levitas, mulheres levitas, verdade? Então acaba se tornando já um extremo, uma blasfêmia contra a natureza de Yahweh. Amém? Porque nós todos sabemos que, irmãos, evangélicos me perdoem, pero não existe sacerdotisas, só nas religiões pagãs. Aí existe sacerdotisas, que são as pastoras, verdade? E para nós outros, Israel existe sacerdotes, pero são levitas. Nós outros não somos sacerdotes. Existe os levitas. E aí a ordem de Melquisedeque, que é a ordem de sacerdotes mais elevada, que é a partir do Mashiach. Aí nós podemos nos encarrar. Pero a ordem levítica é sanguínea e tem que ser descendente da tribo de Levi para poder ter o acesso aos levitas, as promessas que os levitas têm por serem dessa linhagem, verdade? Inclusive o dízimo é para eles. É por isso que nós não recorremos ao dízimo, porque o dízimo é para os levitas. A Torá específica é para os levitas. Em outra época nós outros pensávamos, não, nós somos sacerdotes por ordem de Melquisedeque, podemos também receber o dízimo. Verdade? Assim como Abraão deu o dízimo ao sacerdócio Melquisedeque.
¿verdad? Pero o dízimo da Torá habla sobre a tribo de Levi, não sobre a tribo de, não sobre a ordem de Melquisedeque. Então nós outros, peraí, vamos esperar o Mashiach venir e nos explicar bem isso, ¿verdad? Não queremos colocar a mão daquilo que não pertence a nós outros. E aqui, ó, comunidade cristã, voz do shofar. Igreja Bautista Bíblica, amigos de Sion. La gente está se vestindo de Israel, amados. Amém? E me quedo feliz com isso. Pero, meu apelo a eles é, não parem de restaurar. Não parem na brecha. Continuem. Volvem. Há muito que volver. Amam Israel. Vestem tali. Se vestem como Israel. Pero há muito mais. Aprenda a Torá. Aprenda a Constituição. Viva o reino. Abandona a religião com dogmas humanos. E vivam a Torá. Shofar profético. Ministério apostólico evangélico de poder. Esse acá, eu queria encontrar aqui de Paraguai, mas eu não encontrei. Se vocês procurarem, quem sabe no Facebook, eu não tenho Facebook para encontrar. Pero aqui em Brasil, se celebra a Páscoa Judia na Igreja Católica de Brasil. Os irmãos católicos também estão volvendo as suas raízes hebreias. E acá, porque eu queria encontrar cá em Paraguai? Porque no tempo de Pêssach, da Páscoa, nessa época, eu estava mirando o meu estado, e aí uma paciente da clínica, que ela frequenta a igreja católica, e um grupo católico, uma comunidade católica em Hernandárias, estava celebrando a segunda edição, se não me ouvido, da Páscoa Judia, dentro da igreja católica, com todo shofar, com tali, com todo, celebrando. Mirá, não é problema. Para mim, personalmente, não é problema. Eu acho interessante isso. Por quê? Porque o sangue de Israel, que está metido no meio dos católicos evangélicos, vai vibrar nas venas deles. Amém? E eles vão estar curiosos. E vão querer saber, como muitos irmãos na comunidade israelita nossa hoje, quase 50% são ex-católicos. Sim? Aconteceu um fato interessante, que um comportor trabalhando eu conheci ele, trabalhando na Amazônia, chegou na beira do rio à tarde e falou assim, putz, eu fiz a cidade e tudo, mas sentado na beira do rio Madeira, e ele falou assim, mas será que eu não deixei ninguém se avistar? Aí lembrou do padre que foi. Quando ele chegou na igreja lá do padre, ele disse que os espíritos de profecia, os apócrifos que tinha lá, tinha que ter uma carreta para ter levado lá. Eles conheciam, verdade? Aí o padre, sabe o que o padre falou para ele? Ó filho, nós sabemos de tudo. E aí ele achou lá o Grande Conflito e outros livros, né? E ele vendeu para ele eu não me lembro qual foi esse caráter personalidade, alguma coisa assim. E ele falou que ele sabe de tudo e eles nos conciliam, eles jejuam e oram muito, porque a hora vai chegar. Aí dentro da igreja católica, líderes religiosos católicos, o padre e tudo mais, que estão preparando só o momento. Já ouvi essa história, irmã. E realmente o padre confessa que sabe muitas coisas, da restauração, sabe, de Shabbat, de la Torá, ele sabe tudo isso, mas eles não podem a hora se levantar porque eles vão perder muito fieles. Eles estão esperando o momento certo para dar assim sua voz como líderes, verdade? E falar a sua congregação, mirar, ó, tão certo, vamos sair. Porque a mensagem de Apocalipse habla o quê? Sai dela? Plurumio. Sai da onde? Babilônia religiosa. Deu católico habla. Babilônia religiosa é esses evangélicos. Deu evangélico habla. Babilônia religiosa é esses católicos. Babilônia religiosa é la religião. Sai dela, plurumio. Daqueles que não querem pacto comigo. Daqueles que não querem pacto do Shabat comigo. Daqueles que não querem viver a cultura de mi pueblo. Daqueles que estão negando minhas ordenanças. Sai dela, plurumio. Abandone essas igrejas. Está na hora de vocês viver uma fé individual. Voltem à escritura. Voltem a ler. Voltem a ter uma comunhão personal comigo. Vocês não precisam de nenhum líder religioso. De nenhum intercessor. Eu já sou intercessor de vocês. Eu sou o rei, diz Yeshua HaMashiach. Sai dela, povo meu. Venham para a sua fé individual. Cresçam comigo. Amém? Contexto bíblico. Se a Bíblia fora um simples livro de filosofia ou teologia, ou quizás um tratado teórico sobre a conduta humana, não haveria necessidade de esquadriar o entorno histórico e cultural em que suas várias secções foram escritas. Pero ele é um livro
que não é um livro religioso, verdade? E nem um livro apenas de filosofia ou de teologia. Ele é um livro que conta a história de um pueblo e que necessita, para que possa entender, tu necessita ler as entrelinhas, estudar o contexto histórico desses livros. A mulher samaritana, quem eram os samaritanos? Será que eram 10 tribos? Entende? Não eram. Nós vamos estudar a história, vamos saber que os samaritanos não são os 10 tribos. Interessante? Entende? É por isso que nós vamos estudar o contexto de época e saber quem está ali nesse momento. Quem são os samaritanos? E hoje lá em Samaria existe também os samaritanos que guardam a Torá. Pelo pouco deles são descendentes de Israel. E muita gente não sabe. Quem eram os gentiles do primeiro siglo que se convertiam ao Mashiach? As ovelhas perdidas da casa de Israel? Tribos de Israel dispersas? Contexto, textos e contextos. Histórico. Pero é muito mais que isto. É uma narração da verdadeira relação entre Elohim e Yahweh e seu povo Israel. Isso é a Escritura. Registrada para a posteridade, para que cada sucessiva geração tivesse uma clara invitação para entrar em essa classe de relação segundo seu claro exemplo. A Bíblia nada mais é um livro que invita geração em geração do descendente de Israel a volver a sua Elohim numa adoração personal, diária, constante e individual, sobretudo. Assim como as capas de uma cebolha, alguns livros da Bíblia provêm de contexto para outros. O Antigo Testamento, com suas ricas e conhecidas narrações, provê o contexto para o Novo. A gente conhece o final do livro, mas não conhece o início do livro. Não conhece. Desde a genealogia que inicia no livro de Mateus até centenares de citas do Antigo Testamentárias, do princípio ao fim do Novo Testamento, claramente há seu significado nas escrituras hebreias. Toda a Bíblia, ela tem um fundamento hebreu. Se nós entendemos a mentalidade hebreia, até os escritos de Shaliach Saul, que até Pedro, se não me engano, que falou, verdade? Que é muito difícil de entender se queda claro. Hoje veio uma irmã na cá e perguntou: eu li o livro de Gálatas e estou confuso, Roy. Eu li o livro de Gálatas, estou confuso, não sei porquê, meu amado. Porque lá diz que não precisa ser circuncidado, que a circuncisão de nada vale. Eu falei: mira, se Shaliach Saul está falando isto, está falando contra a Torá de Yahweh. Nenhum rei vai aceitar que qualquer cidadão hable contra a sua constituição. Se Shaliach Saul está falando que a circuncisão de nada vale, que não serve mais para nós outros, para nada, ele está morto. Yeshua HaMashiach vai cortar sua cabeça. Era assim ou não é assim a cultura daquela época? É assim, amados. Pero não é isso que ele está falando. Eu falei: mira, tem que ler o texto e o contexto. Lê todo o livro de Gálatas e tu vai conseguir entender. Leia quem eram os Gálatas. E quem escreveu, em que época escreveu, por que escreveu. Tu tem a resposta aos Gálatas, pero não tem a pergunta. Qual é o contexto do livro de Gálatas? Lê melhor e tu vai entender. Expliquei um pouco para ele e saiu feliz da vida. Falei: agora eu consegui entender, Roy. Falei: amém. Contexto histórico. Lamentavelmente, os cristianos às vezes leem as histórias bíblicas como se houvera ocorrido em um vazio, quando mais uma história. É por isso que Hollywood coloca Disney, verdade? Para que a gente enche a mente de histórias folclóricas de seu país, também nível mundial, verdade? Pequena Serena, Rapunzel, essas histórias da Disney aí, Chapeuzinho Rojo, etc, verdade? Tudo para quê? Para que quando a gente lê a história da Bíblia, pensa que é mais uma história, um conto no máximo. E se os filhos assistem toda a Disney, ele tu quer ler a Bíblia para eles. Tu acha que vai dar alguma coisa para tu filho? Apenas uma maldição. Te digo bem. Se tu filhos sendo burro animado, eles estão sendo educados a ser ocultistas, satanistas e dudarem da existência de Abacadosh. Depois não adianta, vem cair, vou ler uma história da Bíblia para vós. Aqui é a história de Sansão. Ah, Sansão! Mas Sansão não é Hércules. Sansão não é o Hulk, o incrível Hulk, forte. Então se torna todo o quê? A mesma coisa para eles. Perde o valor. A Torá perde o valor. Cuidado, amados. O mundo está aí para nos confundir. A menudo, há pouca ou nenhuma compreensão sobre o período histórico em que ocorreram os eventos. E muito menos conhecemos outros eventos que ocorreram no mesmo tempo. Através da história de Israel, Elohim ha usado as nações e exércitos, a inimigos e aliados, para estabelecer a seu povo onde ele queria.
Es crítico que conozcamos la interacción de Israel con sus vizinhos en la narrativa bíblica, y realmente no nos podremos compreender si não conhecer o correspondente contexto histórico. É necessário conhecer um pouco de história para saber o que está se passando, quem eram os filisteus, quem eram os saduceus, os edonitas, quem eram eles, que assim, onde viviam, em qual parte do mapa. Tudo isso é importante, a gente lê a Bíblia nomás. E lhe gusta assistir também as películas e os debuxos animados bíblicos, pero aí não traz nada de informação, traz uma informação superficial nomás. Pero aí tem detalhes na escritura para que nós podemos conhecer mais a história do nosso povo. Esse conhecimento de todos esses detalhes não tão só esclarece a Bíblia, senão que provei um marco para compreender os tempos em que vivemos hoje em dia. Contexto cultural. Entender o contexto cultural da escritura é muito importante também para as raízes hebreias, a cultura do povo de Israel. É por isso que viver a cultura, conhecer a cultura e colocar por obra te dá outra visão. As parábolas de Yahushua eram histórias maravilhosas, facilmente compreendidas, e a gente se podia relacionar com elas, porque Yahushua usava objetos da vida diária para relatar tramas complicadas. Pero para nós outros 2000 anos luego, suas parábolas se hacen mais interessantes e impactantes quando compreendemos a cultura desses tempos. A escritura adquire vida quando leemos os versos em seu apropriado contexto cultural. Interessante, verdade? Veamos alguns exemplos. La vid e los sarmientos. Em Juan 15, Yahushua se lhe ama a si mesmo do que? La vid. Ele usou dessa imagem e não era estranho para seus seguidores, porque era um conceito muito familiar. As uvas cresciam em todos lados do antigo Israel, e os escritores do Antigo Testamento já haviam usado esta imagem. E o salmista escreveu que Yahweh havia sacado uma vid, do Egito, de Misraim, referindo-se a Israel. Salmo 80, de 8 a 10. Trajiste una vid de Misraim, expulsaste naciones y la plantaste, limpiaste un lugar para ella, de manera que echó hondas sus raíces y llenó la tierra. Las montañas quedaron cubiertas con su sombra, con sus ramas las grandes cedros. Então a gente já conhecia muito sobre vid. Hosea usou a mesma imagem, 10, 1 a 2. Israel es una viña saqueada y su fruto es como ella. Cuando su fruto era abundante, hizo abundantes sus altares. Cuando su tierra era productiva, abundaron los pilares de culto. Ahora que sus ramas están rotas, siente su culpa. Él mismo derriba sus altares, desbarata sus pilares. A vid, Israel. E agora Yahushua falando que ele era la vid. Por que ele era la vid? Porque ele está falando, eu sou a vid. Eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou a vid que vim restaurar a vid. Eu sou a vid que veio unir a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Efraim e a casa de Judá. Eu sou a vid. Vocês são as ramas e darão frutos se estiverem em mim. Isaías e Ezequiel. Isaías 5, de 1 a 4. Quiero cantar por mi amado una canción de amor acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. Lo aró, la despedregó y la sembró de vides selectas. Edificó en ella una torre y hasta que labró un lagar, para que esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Só um gatito. Aqui diz, minha amada teria uma vinha numa fértil colina. Que colina é esta? Monte Sião. E sembrou e edificou também uma torre, Jerusalém. Pero não deu uva buenas, deu uva silvestres. Continua, irmão. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Yahudá, sean ustedes los jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más te podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando yo esperaba que diese uvas buenas, dio uvas silvestres. Uvas silvestres. Ezequiel 15, 6 a 8. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, como a la madera de la vid entre los árboles del bosque, que he designado para consumirse al fuego, así haré a los habitantes de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos. Escaparon del fuego, pero el fuego los consumirá. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando ponga mi rostro contra ellos. Convertiré la tierra en desolación
porque cometieron infidelidad, dice Adonai Yahweh.